dia a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Marco Túlio e junto aos meus colegas Eduardo Fernandes, Rafael Spilari e o Caio Matoso estarei introduzindo o nosso projeto integrador 1. Nesse projeto a gente criou o nosso dashboard, que se chama FlowUp, e ele é focado no ecossistema digital de combate à procrastinação. Bom, por que nós tivemos a ideia desta demanda, Como vocês conseguem ver aqui na minha tela, cerca de 80 a 95% dos estudantes universitários sofrem com a procrastinação. Se trata de uma problemática muito frequente, principalmente nos dias atuais. E isso causa uma perda de desempenho de cerca de 30%. E então, a gente consegue perceber que se trata de um problema que alarma, e é preocupante. O problema não é a falta de vontade, é a fragmentação de ferramentas e a falha de regulação emocional, que gera um ciclo vicioso de ansiedade e baixa produtividade. Primeiro, entendemos o problema com os dados. Então, a gente, antes de estruturar o nosso dashboard, a gente realizou uma pesquisa e, com ela, nós conseguimos tirar algumas conclusões. As causas principais estão entre desorganização, ansiedade, falta de clareza das metas e medo de errar, que estão atreladas a comportamentos de fuga, que são relacionados às redes sociais e atividades de baixo esforço. E os gatilhos mais comuns são as tarefas longas e a ausência de prazo imediato, ou seja, através disso, a pessoa ela se torna mais suscetível ao comportamento da procrastinação. E a correlação com a saúde mental, ela também está muito correlacionada a essa problemática da procrastinação, porque a ansiedade e a depressão elas aumentam o efeito deste problema. E no nosso desenvolvimento, nosso projeto final, que constitui na ideia de um aplicativo, ele vai conter algumas soluções para problemas específicos que foram detectados através da nossa pesquisa. Vou introduzir aqui primeiro os nossos problemas que nós encontramos. Entre eles estão a falta de clareza nas tarefas, a dificuldade de manter o foco, a falta de visão nas prioridades e a baixa percepção de progresso. E para esses problemas em específico, nós encontramos algumas soluções que possam ser implementadas no projeto futuramente, que são o fragmentador de metas, o Flow Timer, que vai utilizar do método Pomodoro de estudos e, enfim, para outras coisas e outras atividades, o dashboard de prioridades e o registro de estado emocional. E agora eu vou introduzir para vocês o nosso dashboard para vocês verem como os artefatos que nós encontramos e como ele funciona. Bom, e essa é a nossa aba inicial do nosso projeto do dashboard. Como vocês podem ver, ela apresenta cores correlacionadas ao nosso projeto do FlowUp, que são as paletas mais ali para o roxo, que são cores que remetem à concentração, que são um detalhe que a gente escolheu, E eu vou contar aqui para vocês agora as informações aqui presentes. Nós temos aqui um gráfico principal falando sobre as principais causas de procrastinação, Você consegue ver que quando você passa aqui por cima o mouse, ele tem toda uma questão interativa, E a gente consegue também mudar os filtros, para fatores ambientais e aí também para fatores emocionais, as causas, a diferenciação de cada causa. E aqui também a gente consegue trazer um resumo, de tudo que a gente trouxe, o score médio, causa principal e os participantes, A gente trouxe dados vindos do Feedshare, e depois a gente estruturou eles futuramente para otimizar a nossa pesquisa. E agora eu vou para a segunda página, que se trata do comportamento de fuga. Aqui a gente tem mais gráficos, os principais aqui retratados, eles relacionam a questão de para onde vai a atenção da pessoa, ou seja, a partir do ato de procrastinação, para onde que ela vai. A gente percebe que aqui 62% deixa de fazer suas obrigações e vai comer. Depois, em segundo lugar, nós temos a questão do entretenimento. Então, a gente trouxe algo que possa trazer algumas boas descobertas. Os principais gatilhos de abandono são a falta de confiança e medo de errar, em primeiro lugar, com 45%, a sobrecarga de tarefas e também a dificuldade em tomar decisões de design,
Vale lembrar que nós utilizamos dados oriundos do sistema universitário inglês, né, para poder retratar um cenário acadêmico e profissional, né, para a gente poder comparar os dois cenários. Então isso aqui seria ótimo então isso aqui é ótimo para a gente poder trazer uma conclusão mais versátil de um cenário mais abrangente. E aqui alguns insights aqui abaixo. A atitude mais comum, né, como eu mencionei, 55% relatam que a frustração faz querer fazer outras coisas em vez da tarefa original. E o risco crítico, 44% chegam a abandonar completamente a tarefa quando encontram dificuldade extrema na prototipagem dos seus projetos. E aqui seria um filtro para as fases, né? Basicamente, são dados que filtram um pouco mais, eles são bem parecidos com os originais, porque eles são parte do resultado original, mas aqui, se você quiser, você consegue filtrar pelas fases de desenvolvimento dos projetos. E aqui nós vamos para a terceira aba, fator humano. E aqui a gente trata uma questão de quem é o usuário afetado e os perfis demográficos e a relação entre a procrastinação e a saúde mental documentada no survey. Aqui a gente consegue aplicar filtros, né, para a gente poder ver a situação específica dos estudantes ou dos profissionais. Como eu disse, a gente utilizou dados vindos de uma faculdade específica do Reino Unido para a gente poder retratar justamente a questão, a diferenciação no cenário dos estudantes e dos profissionais e realizar as comparações. Aqui no filtro dos estudantes a gente consegue perceber que na verdade aqui o ideal seria colocar os dois juntos, né, para a gente poder ver a comparação. Com relação às notas, a gente percebe que os estudantes eles sentem bem mais pressão, né, eles são muito mais afetados com a procrastinação. Com relação a prazos e deadlines, os profissionais eles sofrem mais. Com relação à pressão financeira, acho que isso aqui está errado, na verdade, o roxo mais claro são os estudantes. Não, são os profissionais. E a pressão financeira, né, porque eles estão introduzidos no mercado de trabalho, eles sofrem mais com isso. E com relação à expectativa social, os jovens, né, que estão ingressando na universidade, os acadêmicos, eles sofrem mais com isso, porque eles não estão com a vida garantida. E o perfeccionismo, a gente encontra uma taxa bem parecida nos dois lados. E também trouxemos aqui um outro gráfico que traz uma relação direta entre a procrastinação e a saúde mental. Ou seja, indivíduos que apresentam ansiedade, TDAH, eles foram analisados e a gente percebe que o índice de indivíduos com ansiedade implica muito mais em procrastinação do que indivíduos com TDAH ou depressão. A gente percebe que a ansiedade seria uma enfermidade que implicaria com uma maior intensidade no efeito da procrastinação. E aí, basicamente, seria isso os dados da nossa pesquisa. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima.